Olá, paz e bem. Estamos aqui para falar da, super predestinação, protestante. Mas antes, atendendo ao pedido de um padre, conhecido meu, ele pediu para mim divulgar essa seguinte matéria, para você ver o absurdo que o Brasil está ficando. Que especialistas dizem que não dá mais para representar o caipira com chapéu de palha e dente preto, né? Pasteurização das festividades faz com que sejam caricatura da cultura caipira, dizem especialistas. Né? Eu quero que esses especialistas vão plantar batata, sinceramente. Tá? Por isso que eu falo, olha, o Papa, quando excomungou os comunistas, estava completamente certo. Vocês são muito chatos. Imagina você chegar lá no céu e ter um cara chato desse. Entendeu? Hein? Não pode representar caipira, não pode vestir de baiano, não pode vestir de índio. Ah, vou plantar batata, vou fazer mais o que fazer, vou procurar mais o que fazer, entendeu? Eu acho que esses caras ficam lá nos apartamentozinhos deles, entendeu? Não fazendo bodega de uma para agradar a Deus e enchendo o saco das pessoas com essa baboseira, tá? Dito isso, eu me deparei, com um debate protestante e católicos, e o protestante colocou que uma criança que não nasce, que ela venha a falecer, mesmo no útero da mãe, que ela vai para o inferno, tá? Porque Deus as odeia. Eu achei uma frase muito forte. Eu nem quis entrar no mérito do debate dos caras, porque eu achei de uma pobreza intelectual, teológica, estúpida. Desculpa, tem coisa que eu acho melhor não entrar no mérito da questão, tá? Do que você ficar ouvindo abóbora de protestante, tá? Desse tipo de protestante. Então, eu acho engraçado, tá? E aí vem a questão, é que o protestante diz que não batiza a criança porque elas não têm pecado, correto? Mas, se ela morre no útero sem ser batizado, ela vai para o inferno. Como é que pode as duas coisas? E aí tem algo de teologia protestante perversa nisso. Tá? Porque o protestante ele sempre tira o texto do contexto para arrumar pretexto. Eu já falei que o protestante da Bíblia tira de tudo. Receita de bolo, dica de corte e costura, né? Mesmo que interessa, que é a palavra de Deus. Então, o que ele começa? O princípio protestante é esse aqui. Você pega Romanos 9:13, eu tirei da Bíblia protestante. Tá? Amei a Jacó e odiei a Esaú. E se você for no termo grego, a palavra que está lá realmente é odiar. Só que eu tenho uma coisa, quando eu li isso quando eu era protestante, que eu realmente eu fiquei pensando, gente, como é que pode Deus odiar alguém, tá? Se ele é amor. Deus não tem amor, ele é o próprio amor. Então eu pensei assim, será que isso é uma hipérbole? Como está lá em Gálatas, Gálatas 1:8, onde diz que mesmo que um anjo do céu vos anuncie o outro evangelho, é óbvio que um anjo do céu não pode anunciar um outro evangelho. Isso é uma questão impossível. Então, era para mim um hipérbole. Mas o termo grego é odiar. Né? Ou então, era tornando humano uma ação divina. Como, por exemplo, tem em Gênesis 2:2, que Deus descansou do seu trabalho. Olha, Deus não precisa descansar, o Espírito não precisa descansar. Tanto é que Jesus fala isso em João
5,17, que o pai dele trabalhava também no sábado. Assim como os santos, quando morrem, descansam de suas obras, como Deus descansou das suas. Está aí Hebreus 4,10. E você tem o Salmo 89, versículo 13, Salmo 14, 2, Salmo 34, 15, ao qual, né, Deus é descrito com braço, com olho, com orelha. Isso são características humanas para tentar explicar a Deus. Né? É o antropomorfismo. Tá? Palavrinha difícil, mas está aí. Ou que Deus se arrepende, como está lá em 6 Gênesis, que eu vou falar mais adiante. Mas a palavra é odiar. E aí, isso entrava em conflito comigo. Porque se você pega, né, Mateus 5, né, versículo 43 ou 45, Jesus está dizendo para a gente amar nossos inimigos. Ao contrário do que era dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Ele diz, amem seus inimigos, orem por quem os persegue, né? Para que vocês se tornem como filhos de Deus, Deus Pai Celestial, pois ele faz nascer né, faz nascer o sol sobre os justos e injustos, e também faz chover sobre os justos e injustos. Quer dizer, o amor de Deus aqui, Jesus está falando que é incondicional. Então, se é ali Deus odiando, quer dizer, ame seu próximo, mas Jesus te odeia. Olha que problema sério. Né? E eu não consigo acreditar que Jesus ele odeie alguém, porque ele morreu em Lucas 23, versículo 34, dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E na primeira carta de João, versículo 4, capítulo 4, versículo 8, ele diz que Deus é amor. É o que eu falei, Deus ele não tem amor, ele é o próprio amor. Deus não tem vida, ele é a própria vida, ele é o próprio caminho, ele é a própria verdade. Então, Deus odiar um ser humano é completamente fora da realidade de Deus. É aqui que a gente precisa fazer uma análise profunda do Evangelho, da Bíblia, e não fazer como o protestante, que lê um trechinho e já cria uma nova religião. Por isso que várias denominações. Isso não é como eu quero, eu vou lá e adultero com a máxima dos filhos de Lutero. Tá? Porque se você pegar Romanos 9, 13 e comparar com Lucas 14, versículos 26 ao 27, você vai ver que a mesma palavra odiar está lá. Então Jesus diz, botar no grego, como está, Jesus está dizendo, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua esposa e seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, se você bota o peso de Romanos 9, 13, igual de Lucas 14, 26, 27, você tem que dizer que o cristianismo é a religião do ódio. Você tem que odiar seu pai, você tem que odiar sua mãe, você tem que odiar seus filhos, suas irmãs. É ódio, 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 ódio. Até você mesmo, a sua própria carne. E quem não carrega a sua própria cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É ódio. A palavra aqui é ódio. O cristianismo não é a religião do amor, é do ódio. Se você for seguir, como está lá em Romanos 9, 13. Não tem outra escapatória, meu irmão. Porque a palavra é a mesma. Ponto final. E aí tem um problema, outro problema muito sério. Porque em Efésios capítulo 5, versículo 29, diz que ninguém jamais odiou a própria carne. Né? Antes, alimenta e cuida dela. Você já começa a perceber que aqui
Tem um grande problema teológico protestante? Claro que não, porque o protestantismo não está para resolver teologia, ele está para resolver um problema fisiológico, não teológico. Tá? Primeiro, né? Vamos lá, como eu falei, Deus se arrepende. Mas será que Deus se arrepende? É óbvio que não. Porque quando a gente se arrepende, é, é, vai um ato de contrição, reconhecimento e mudança de coração diante de um pecado, um erro. Ora, Deus não pode pecar. Deus não pode cometer erro. Tá? Já Deus, quando se arrepende, não é uma mudança de decisão nem do plano de Deus. Deus não tem plano A, plano B, plano C, não. Mas expressa sua tristeza profunda, né? E a profunda dor em relação ao sofrimento e à corrupção causada pelo pecado humano. Então, meu irmão protestante, pare de se comparar a Deus, pare de tomar o lugar de Deus. O ódio ali, tá? Não pode ser um ódio humano. Assim como eu falo, quando fala da vingança dos santos, a vingança dos santos não é a vingança humana. A vingança dos santos diz que na Bíblia que é fazer o bem. Nós católicos acreditamos que Deus é onisciente e imutável. Ele não pode mudar de ideia ou decisão. Então, o arrependimento de Deus não é mudança de plano, não é um ato de contrição, não. E sim uma expressão de sentimentos divinos diante da maldade humana. Olha que, como é que é lindo ser católico. Pelo amor de Deus. Né? Então, meu irmão e minha irmã, o que está ali como? Né? Amei a Jacó e odiei a Isaú. Qual é a verdade ali, naquele ponto? Tá? Miso também significa detestar ou aborrecer. Né? Ah, Claudio, tem outros termos para aborrecer. Mas, no caso aqui, se você botar amei Jacó, porém aborreci Esaú, não está errado. Porque na Bíblia se refere a um sentimento intenso de repulsa ou aversão em relação ao pecado e ao mal. E se você pega o texto inteiro do qual Romanos vai fazer referência, de Malaquias, né? O que acontece em Malaquias 1:3, né? Você pega lá, ele está falando de Isaú e Jacó? Não, ele está falando de Isaú e Jacó quanto nação. Porque no versículo 4 ele vai falar dos Edomitas. Quem eram os Edomitas? Eles eram os descendentes de Esaú, que era irmão de Jacó. E se lessem o profeta Obadias, ele faz todo o complemento disso que Malaquias está falando. Que ele descreve a ruína do povo de Edom devido à sua crueldade com Judá. Então, a aversão, a repulsa de Deus pelos edomitas, pelo povo de Esaú, não é gratuita, e sim pelo pecado que eles cometeram. Desde lá de Moisés, que eles negam a passagem ao povo, e vai se multiplicando, ao qual, né, Deus ele fala contra a impiedade desse povo. Não é uma coisa gratuita. Então ele não está falando ali de Esaú e Jacó, né? Que ele já começa o versículo dizendo assim: eu vos amei. Né? Ora, está falando quem eu vos amei? Ele está falando do quê? Do povo de Israel. E aí ele começa a fazer a comparação entre o povo de Jacó, ao qual, né, é Israel,
e seu irmão, a descendência de Esaú. É lindo ser católico, gente. Eu volto a dizer de novo, pô, a gente faz todo o estudo bíblico em cima do negócio. Mas por que o cara ele chega a esse ponto que Deus odeia crianças que nem nasceram, que não fizeram mal nenhum? E aqui tem uma diferença de teologia, tá? Nós, católicos, acreditamos na predestinação de Deus, né, que é levar o homem à vida eterna. Deus destinou o homem à vida eterna. É desejo de Deus que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Está na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Calvino, ele já joga a dupla predestinação. Então, ele já cria um versículo a mais. Né, que Deus também quer que os homens não cheguem ao conhecimento da verdade e não sejam salvos. Então, os homens são salvos, Deus já determina, tá? Que os homens são salvos ou condenados, independente das suas ações. O pecado não influencia nada na salvação. Adão já estava predestinado ao pecado. Deus já fez Adão pecador. Olha que absurdo teológico de Calvino. Coisa de maluco. Isso é tão errado, que quando a gente topa com um negócio desse, a gente vê que é errado. Eu vou dar um exemplo bem simples da cultura popular. Pegue o filme Super-Homem, Homem de Aço, que é com Henry Cavill, tá? O Super-Homem ali, ele é da doutrina calvinista. Ele é duplamente predestinado. Não importa o que ele faça, ele vai se tornar o Super-Homem. Ele não decide nada. Você vê o seguinte, ele salva... Você vai ver se o filme, se você não viu, né? Você vai ver se o filme... E se você viu, lembre-se, ele salva crianças de morrerem afogadas, né? Ele, no ônibus escolar. E ele é punido por isso. Depois, ele tem a opção de salvar o pai dele e não faz. Todo mundo decide por ele. Tá? Ao ponto de o pai dele ainda diz, olha só, o Jonathan Kent diz que era preferível que ele tivesse deixado as crianças terem morrido. Tá? E o pai dele, Jorel, também é outro doido lá. Né? Dois pais dele são completamente doidos. Ele não decide nada. E esse ponto de decisão, gente, chega ao ponto que ele vai perguntar para o padre o que ele tem que fazer. E atrás, não é à toa que está Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. Quer dizer, Jesus Cristo também estava duplamente predestinado a morrer na cruz. Eu falo, cara, desculpa, mas você não entendeu a passagem. Porque Jesus Cristo tinha a opção de falar, eu não quero isso. Tanto é que ele fala, pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. É aí que está o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é escolher sempre a vontade de Deus. Entenda isso. Por isso é que eu acho um filme horrível. Agora você veja, né, o Superman de 78, do Christopher Reeve, que todo mundo fala que é o melhor super-homem. Mas as pessoas não sabem o porquê. As pessoas dizem, é por causa da interpretação do Christopher Reeve, que é boa, sim, ele é excelente. Mas tem uma coisa, ele é o super-homem por livre-arbítrio, por decisão. Você pega o que o pai dele fala no filme e compara com o Super-Homem do Homem de Aço. O Jonathan Kent, ele tem um diálogo muito pequeno com o Clark. Muito pequeno. Tá? Mas que ele fala para o filho
para ele que ele tem um propósito, né, muito maior do que fazer touchdowns. Ele não sabe o que é. Tá? Mas ele não está predestinando ele a ser um super-homem. Ele fala, olha, eu acho que você pode fazer coisas melhores do que isso. Tá? É tipo aquele cara, como aquele filme Gênio Indomável, é que o menino é um gênio em matemática, e o Robin Williams, que é o psicólogo dele, diz que ele pode fazer coisas melhores. Ele não está forçando ele está dando uma opção de escolha. E no final do filme, quando ele tem que salvar a Lois Lane, ele fica entre o que o pai dele, que criou ele, que é o Jonathan Kent, fala, e o que o pai dele, biológico, fala, o Jor-El. E aí ele escolhe o caminho dele. E aí é que ele se torna o super-homem. Por quê? Porque o maior poder do super-homem, tá, é a capacidade dele instintiva de saber o certo e o errado. Isso ele não herdou dos pais dele kryptonianos. Veio dos pais dele da Terra. Pelo que os pais dele passaram para ele moralmente. E é por isso que o Super-Homem de 78 ele é melhor do que o Zack Snyder, Homem de Aço, de 2013. Porque você tem aqui, né, um super-homem, que ele se torna super-homem pela escolha dele. Acabou. Não é imposição. No final do filme, ele escolhe o caminho dele. Ele escolhe o tipo de homem que ele quer ser. Porque super ele já era. O outro não. O outro, todo mundo decide o que ele quer. Ele se torna super-homem, tá? Por se tornar. É um super-homem que mata outra pessoa e não tem consequência nenhuma. Ah, Cláudio, ele deu um gritinho lá, ele deu um gritinho. Mas a essência do super-homem é, assim como do Batman, e as pessoas não entendem isso, é não tomar vidas deliberadamente, levianamente. Tá? E mais legal ainda, o Superman a continuação com o Christopher Reeve, que ele enfrenta os vilões da Zona Fantasma. Como é que ele derrota os vilões? Com a cabeça dele. Ele dá uma escolha para o Lex Luthor. Você veja o final do filme. E o Lex Luthor faz o quê? Ele escolhe trair o super-homem. E aí é que ele se ferra. Por quê? Porque o super-homem já tinha presciência, isso é uma coisa que Deus tem, tá? Do que o Luthor ia fazer. Ah, então você está dizendo que o super-homem é Deus? Apesar de comparar o super-homem com Deus, né? Beleza? Não vou entrar no mérito teológico disso. Há um jeito de a gente, nós meros mortais, ter presciência. Pergunta a quem joga pôquer. Ou quando você convive com uma pessoa há muito tempo. Você sabe exatamente o que aquela pessoa vai fazer. Entendeu? Como é que ela agiria naquela situação? Então, se nós, meros mortais, sabemos como uma pessoa que a gente conhece age naquela situação, tá? Nós podemos intuir isso, Deus muito mais. Por isso é que Deus tem presciência das coisas. E por ele ter presciência das coisas, né, é que ele consegue dar graça, né, a que ele chama dos eleitos. Mas isso é um assunto até para outro vídeo. A gente pode até aprofundar isso se vocês quiserem. Tá bom? Então, eu peço a vocês, olha, gostou do vídeo? Dá seu like, compartilha nas redes sociais, dá um pixel, uma força aí, né, para esse canal que é desmonetizado, que é o Terror dos Protestantes. Eles ficam doidos com esse canal. Né? Paz e bem para todo mundo. E até a próxima.
Amém.